Ô, Jô, você mais ou menos falou, né, da tua produção, enfim, eu já mencionei que estava dando aula hoje sobre a tua produção também. Interessante que você já em 92 estava falando dessa educação física plural, que considerasse a diferença, a diversidade, que essa diferença não poderia ser justificativa para a desigualdade, né? E acho que foi um pouco dessas coisas que foram abrindo caminho também para você atrair pessoas que quisessem pesquisar temas que até então eram um pouco impensados na educação física brasileira. Então, eu mesma fui um pouco fruto disso, dessa pluralidade, quando eu fui pesquisar religião, corpo, educação e religião na FEF, né? Primeiro no mestrado, depois com você, enfim. Mas acho que é bacana pensar que talvez isso só tenha sido possível porque autores como você abriram essas portas para pensar essa diversidade. Então, acho que é bacana, né? Apesar de você já ter falado um pouco da tua produção, mostrado os teus livros, não mostrou o pequenininho do conceito de cultura, que eu também não estou com ele em mãos aqui, mas, enfim, eu queria que você falasse talvez mais um pouco, para a gente ir encerrando esse último bloco da nossa conversa hoje, um pouco mais, você falou do mestrado, do doutorado, talvez um pouco mais da tua maturidade acadêmica mesmo, quer dizer, você juntou ao seu redor pessoas que trabalharam, muitas pessoas que trabalharam com você ao longo desses anos, formou muitos mestres, muitos doutores, e todos devem ter um imenso orgulho de ter feito isso com você. Para mim é uma honra, sempre que eu digo, meu orientador foi Josimar da Olive, então, sem puxar saquismo, né? Não se trata disso, que você sabe que não é. Mas queria que você falasse talvez um pouco sobre isso, sobre essa tua maturidade acadêmica, como é que foi ter essas pessoas passando por você ou com você nesses anos antes de você finalmente aposentar na FEF, e talvez se quiser falar um pouquinho também dessa decisão da aposentadoria, né? Tá, então, obrigado, né? Obrigado a vocês, né? Obrigado, Carol. E eu já estava, né, falando disso. Então, com o mestrado, né, defendido, eu vim inteiro, vamos dizer assim, porque eu estava ainda, né, fazendo mestrado em São Paulo, viajava, uma vida até um pouco confusa, assim, né? E aí, em 93, calhou também de ter curso noturno, começou aqui, o curso noturno. Eu tinha que estar aqui à noite, algumas noites, pelo menos, né? E aí eu, né, já tinha, né, acabado o mestrado lá, e aí eu venho inteiro para Campinas, né, em meados de 93, e aí fiz o doutorado até 97, né, sempre dando um monte de aula, sem bolsa nenhuma, nunca tive bolsa, né, sempre fiz sempre pós, assim, de um jeito meio limitado, assim, porque sempre na pressa, né, e sem poder me dedicar, assim, né, só a isso, né, e, enfim, o que dá para ser feito sempre, né. E aí, depois, em 97, doutor, né, aí eu entrei na pós, 98, né, e entrei na pós, 98, dei aula na pós na primeira vez em 99, acho que o meu primeiro mestrando entrou em 98, né? E aí de lá para cá eu não tive tantos orientandos assim, não, Carol. Eu tive acho que 17 mestres formados e acho que 8 ou 9 doutores. E eu não lembro direito agora, né? Mas assim, é que a gente, né? Você sabe, né, Carol? A gente sempre fazia a coisa de uma forma muito lenta, no bom sentido do termo lento, né? Então a gente lia, relia, debatia, conversava, enfim. Né? Então eu nunca quis ter muito orientando, assim, porque era uma confusão, assim, né? E tive ótimos orientandos, viu? Assim, mais uma sorte na minha vida, né? Atrair pessoas como você, né? E interessantes, interessadas, né? E que foram além, né? Você mesma, né, Carol? Você foi para antropologia, né? Fez parte de grupos, fez aula lá, estudo e foi além de Geertz, né? De certa forma fiquei nesses mesmos autores porque até hoje me chamam ainda para falar do Geertz, falar desse livro que faz agora 30 anos, teve um texto, né, homenagem para os 30 anos
desse livro. E, enfim, né, eu acho que os mais novos aí foram atrás disso e foram além. Eu nunca quis, né, eu nunca quis ser antropólogo, né, eu nunca quis, sempre deixei claro isso. Eu quis, e acho que fiz isso, né, de certa forma. Acho que a antropologia, assim, sempre pensei nela assim, abrindo, né, portas, janelas para a educação física pensar coisas que seriam impensáveis antes. Interessante isso, né? E aí Geertz é um cara, né, interessante. Marcel Mauss, quando fala lá do corpo, né, se a gente pensar, né, eu falo isso para os mais jovens sempre, né, uma coisa que ainda precisa ir muito mais fundo, assim, como que a educação física até hoje trabalha o conceito de técnica, né? E como que o velho Mauss lá, 100 anos atrás, né, porque ele escreve aquilo em muito tempo, né, quase 100 anos, e o que ele já sugere da técnica do corpo, né? E, enfim, então eu acho que isso aí abriu, assim, né? Eu fiz isso, né? Sem a intenção de criar uma educação física própria, né? Então, assim, em alguns textos, falei de uma educação física plural, né? Você lembra bem, acho que está no próprio livro, né, no meu mestrado, acho que tem um título lá, por uma educação física plural. Tem gente que fala que eu sou dono disso, não é verdade, né? A ideia assim, é reforçar uma pluralidade necessária de conteúdos, de experiências, de diferença. Então, é a ênfase na pluralidade, né? Em alguns momentos, né, quando a gente é mais jovem, a gente é mais irresponsável e menos cuidadoso, né? Falava de uma educação física antropológica, né? Depois nunca mais falei isso porque eu não achava honesto com a antropologia. Que história é essa, né? Uma educação física antropológica. Tem gente que fala que eu sou dono disso, não é verdade também, né? Em alguns momentos falei de uma educação física cultural, que hoje se confunde, faz uma salada, porque tem uma aí, alguém que chama de uma educação física cultural, né? E eu acho que isso é um equívoco, né? Porque eu não quis chamar disso, porque acho que toda educação física é, por definição, cultural, né? Porque ela é uma ação humana, uma produção humana, um processo humano, né? E, enfim, né? Mas a ideia era assim, abrir, né? Porque se você cria uma linha e fala essa linha é minha, a gente cria uma autoprisão, né, de ter que defender, ter que justificar e ter que formar pessoas naquilo, né, coisa que eu nunca quis fazer. E os orientandos, né, eu tenho aí orientando, você mesmo, Carol, que assim, fizeram coisas que assim, passam pelo Geertz, pela antropologia e vão para outro lugar, cada um puxa para um lado, vai para a mídia, vai para, né, a coisa indígena, vai para religião, no seu caso, Carol, e tudo bem, né? A ideia é essa, né? Então foi isso, né? Nesses anos, fiquei 32 anos na Unicamp, né? Formei muitos alunos de graduação. Se eu for contar aí os orientandos de TCC e iniciação científica, aí o número salta muito, né? Mas mestrado foram acho que 17, se não me engano, e acho que doutorado 8 ou 9, não sei bem. E você foi a última, não, né, Carol? Você acho que. Não, você não foi. Acho que depois teve o Adriano, depois a Ju, né? A Juliana, né? Saneto. E, enfim. E aí o tempo não para, diria o outro poeta. O tempo não para, e aí a gente vai acelerando, e quando vejo, fala, nossa, já passou tanto tempo, né? E nesse meio tempo, eu vou falar, eu tenho mais livros. Isso aqui é fruto da minha livre docência, né? Então aí já estou em 2012, quando eu defendi a minha livre docência, né? Não,
2002, desculpe, 2002. 12 é a minha defesa de titular. Isso aqui é 2002, foi a minha última tese, né? E aí saiu um livro, também um livro que tem uma repercussão interessante aí, o conceito de cultura. Uma área que já estava falando de cultura de movimento, cultura corporal, cultura não sei do que, sem aprofundar o que é cultura, né? Essa é a ideia desse livro aqui, né? E duas outras produções em forma de livro, já só para encerrar a parte dos livros aqui. Isso aqui é uma coletânea que eu organizei, Futebol, Cultura e Sociedade, ele é de 2005, né? Reunimos aí 6 textos sobre futebol na perspectiva da cultura, né? Alguns orientando os meus, outros não, mas que estavam circulando por aqui. E um livro, assim, a Carol fez parte também, Educação Física e Escolar, Olhares a partir da Cultura, que é um livro interessante, assim, primeiro porque ele foi feito acho que há 10, 12 mãos aí, né? E o nosso grupo todo, que era o GPFIC, está aqui escrito, né? É uma organização, não é minha, ela é do GPFIC, detalhe, né? E eu era coordenador do GPFIC, né? E a gente ficou 2 anos debatendo esse livro aqui, né? E a ideia, assim, a ideia é interessante, acho que ele até circulou menos do que deveria, na minha opinião, porque a ideia dele era, assim, fundamentar temas cotidianos da prática do professor de educação física, assim, para dar alguns argumentos, entender um pouco essa prática. Acho que é um livro que chega muito perto, assim, lá da quadra, do chão, eu gosto muito dele, assim. Enfim, né? E alguns artigos, né? Quer dizer, artigos são 57 artigos, 19 capítulos de livro, tem um saindo agora em Buenos Aires, né? Tem um livro que o cara montou lá, ele me achou, quis um texto meu, fez uma tradução, tá saindo agora um livro. E, enfim, aí eu comecei a pensar na minha aposentadoria, né? Porque, eu sempre brinco, né, com aquela frase, né? Apesar de muito moço, né, me sinto são e salvo e forte, né? E a ideia era assim, eu não posso me aposentar nem muito cedo, nem muito tarde, né? Então, enquanto a gente ainda acha que está, né, minimamente lúcido, minimamente consciente, minimamente são, minimamente salvo e forte, a gente precisa sair para conseguir fazer outras coisas, que é o que eu tento fazer ultimamente, né? Ou se não estava, né, salvo, achando que estava, pelo menos, né? E aí aposentei em 2019, em abril de 2019, então tem 4 anos e pouco, 4 anos e meio, né? E estou, assim, desde então, assim, tentando sair da área acadêmica, né? Faço uma coisa ou outra, mas tentando sair da área acadêmica, né? E vejo, assim, muito feliz, assim, né? Quando eu vejo gente que cita ainda, que dá aula, né, Carol, como a sua aula hoje aí, né? Que dá aula disso e cita, dá óleo, enfim, até fala bem ou mal, enfim, não importa, mas assim, uma referência, né? A gente teve que fazer aquelas coisas, né? E acho que não disse ainda, mas não só eu, né? Tinha uma geração na educação física que eu acho que é antes de mim, assim, que é maravilhosa, né? Composta aí pelo Lino, a Celi e Walter Brast e outro, e o Mauro Betti, né? Que é contemporâneo meu, mas ele escreve antes de mim, ele faz mestrado antes, que eu acho que eles foram aí abrindo o caminho. O Vitor Marinho, Alfredo Faria, né, Vitor Marinho e tantos outros, né, Medina, enfim, e só por causa deles que eu pude, né, fazer as coisas que eu fiz, enfim, e aí seguiu. Hoje tem um monte de gente aí falando essas coisas todas, né? Então eu acho interessante isso, né? E aí aposentei e tenho feito o quê?
Tenho feito o quê? Assim, eu não estou inserido em nenhum programa de pós-graduação. Aliás, eu sempre conto isso também. Não é muito conhecido isso, que eu, antes de me aposentar, já tinha saído da pós, 3 anos antes, né? Porque a pós-graduação na educação física passou, eu acho que passa ainda, não sei detalhes agora, mas por uma dificuldade muito grande, né? Pelo fato de ser da área 21 na CAPES, junto com Fono, Físio, TO, da grande área de saúde, né? E as publicações valem menos, essas que a gente põe os nossos textos, né? Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de se manter na prova. Para se manter na prova tinha que ter uma pontuação, né? Uma pontuação muito alta, e isso foi sufocando, né? Acho que a gente ainda futuramente, né, talvez vocês mais jovens, né, vão avaliar o mal que a CAPES, né, quando eu falo CAPES, não é o órgão CAPES, mas assim, as pessoas, né, da CAPES que fizeram para essa área, né, essa sub-área mais da educação, mais pedagógica, mais sociocultural, né? Enfim, e aí cansei um pouco lá da pós, então alguns colegas se aposentam e ficam lá na pós. Eu saí primeiro da pós, não quero a pós, mas, né? E aí depois aposentei em 2019 com 32 anos de FEF, Unicamp, e quase 40 de serviço público, né, somando tudo aí, algumas inserções pela algumas escolas particulares lá nos anos 80, né, mas achei que já tava bom, né, e acho que a gente, assim, tem uma hora que a gente, né, precisa sair até para olhar um pouco. E eu tenho feito isso, embora eu não estou assim, inserido em nenhum programa, nenhum curso, em nada, eu tenho feito algumas coisas. Eu acho que essa história que a pandemia trouxe de uma maneira até brutal, violenta, né? E eu acho que teve um saldo, né? Essas lives, né? Até eu, né? Aprendi a mexer um pouco nessa coisa de lives, fiz algumas inserções, o Peterson fez uma comigo, Elisaldo, né? Conheci, né? Vocês dois numa live lá em 2020, e tenho feito isso, quer dizer, não tenho feito regularmente, mas a gente fez uma aula também aberta, né, de um livro meu que, né, caiu na prova aqui de São Paulo, e acho que a tecnologia, né, isso que se fala tanto hoje nas TICs e as tecnologias de informação, elas devem servir para isso, né, se elas têm algum sentido, seria não para gerar lucro e não para concentrar o conhecimento em poucos, né? Mas acho que é para democratizar, né? Então eu fico assim, faço um pouco isso, aceito, é mais cômodo, né? Não tenho que, né, sair, e tem um alcance impressionante, né? Eu lembro de uma live que eu fiz certa vez, quando eu pus o olho assim, no número lá no chat, assim, tinham 800 pessoas presentes, né? Eu falei, nossa, eu nunca falei para tanta gente junto, assim, na minha vida, né? Uma responsabilidade me deu até um pânico, assim, na hora, né? E tem uma outra aula que eu dei lá em Fortaleza há uns anos atrás, fica lá para ser vista, já está com 6.000 visualizações, né? Isso são números muito impressionantes. Então, eu acho que essa ideia da tecnologia, penso até fazer mais regularmente isso, né? Talvez possa ainda até para, né, registrar algumas coisas, né? E eu não posso deixar de falar aqui do meu site, né? Eu fiz um site também nesses anos pós-aposentadoria, né? Criei um site e tenho mexido com ele um pouco, e, enfim. A ideia é pôr tudo o que eu tenho lá, uma produção toda que eu tenho, está nesse site. Tem algumas coisas ainda que eu encontro, às vezes, que eu insiro lá, né? E acho que a ideia é essa, um site aberto, só não está lá livro, né? Livro eu não posso pôr lá, né, o livro inteiro, né? O livro a turma acha por aí na internet, né? Eu não posso pôr. Mas os textos todos, artigos todos,
discursos que eu fiz, palestras, capítulos de livro, algumas produções mais artísticas, assim, eu ponho tudo lá sem nenhuma censura, vamos dizer assim. A ideia é para todo mundo ler, né? Porque, na verdade, o conhecimento acho que só tem sentido se ele for democratizado, for acessível, né, tem que estar aí aberto, né, não dá para ficar, né, fechado. Então, essa é a ideia, a única intenção que eu tenho, assim. Eu acho que é isso, assim, gente. Eu não sei se tem mais alguma coisa que faltou. Quer dizer, tem, né? Tem mais um pouco, né? Mas iria para terminar, né? Para terminar, não posso deixar de falar mais uma frase que o poeta citava. Ainda sou estudante da vida que eu quero dar, né? Eu gosto muito dessa frase do velho Belchior lá, né? Ótimo, João. Nossa, você não mencionou que você foi modesto, mas eu preciso dizer também que você tem uma sequência de poesias. Mas tem. Também. Que As você poesias faz. ficaram muitos anos assim, fechadas, guardadas, né? Agora eu já vou pôr tudo lá, já tô, né? Tá tudo aberto lá. Umas poesias, tem umas músicas também, tem umas músicas e umas crônicas e uns contos, enfim. Muito bom, muito bom. Eu já tive a chance de ler algumas e acho que tem mais aqui compartilhar mesmo, né? Obrigado. Jô, é isso. Acho que a gente, né, conversou um pouco sobre aqueles pontos principais. É claro que teria muito mais coisa a dizer, a perguntar, mas nós vamos ter outras chances para isso. Agradeço aí mais uma vez por esse bate-papo nosso, que foi tão leve, tão gostoso. Deu para matar saudades um pouco. Faz alguns aninhos já que eu não vou até Barão, até Campinas, para ver você, mas isso eu vou decidir que eu vou, nós vamos nos encontrar. Precisa Agradeço mesmo. mais uma vez, os meninos aí também, se quiserem, acho que falar alguma coisa para encerrarmos a nossa entrevista hoje. É isso, Jô. Abração, obrigada por tudo e por hoje. Obrigado. Elisaldo, Peterson. Eu gostaria de agradecer esse diálogo com o professor Josimar, conhecer um pouco mais da vida dele para além da academia, né? Porque nós, estudando as obras do Josimar, nós conhecemos o autor em si, e aí nós conseguimos visualizar hoje, conhecer que para além do autor existe uma pessoa que contribui bastante conosco, né? Nós nos tornamos amigos nesse curto espaço de tempo que nós nos conhecemos, até mesmo virtualmente, né? Como o próprio professor ressaltou em uma das suas falas sobre a potencialidade da internet em si. Então, gostaria de agradecer, professor, todas as contribuições que você desenvolveu e desenvolve para a melhoria da educação, né, brasileira. E aí, quando eu falo educação, não é somente pensando na educação física, uma questão mais macrodimensional, assim como você citou alguns desafios quando você foi estudar antropologia dentro da educação física. Agradeço imensamente, espero estar com você presencialmente em algum dos encontros, você, o Elisaldo, a Carol, que está um pouco mais distante de nós, né? Vamos, claro. E é isso. Muito obrigado, professor. Tá bom, Elisaldo. Eu acho que o Elisaldo caiu bem no finalzinho aí, né, da nossa despedida. Eu não sei se... fui fugindo aqui, gente, mudando de lugar, porque está cada vez mais barulho nos corredores da UFES, mas... nós estamos... Não, eu quero também agradecer, nossa, assim, esse super carinho, atenção, né, de vocês comigo, assim, é uma honra, né, uma honra mesmo, e, enfim, né, e muito legal o papo, à vontade, assim, espero, né, que para quem ouça, né, venha, né, ouvir, ver, né, também tenha sentido esse clima gostoso entre nós aqui, né? Porque, na verdade, sabe, eu penso muito assim, depois de uma certa idade, a gente pensa assim, há tantas violetas velhas sem um colibri, né?
E isso é muito perigoso. E claro que não é o meu caso. Sempre poético. Obrigado a você. É nossa. Muito obrigada a você.